Olá, amigos da Amazônia! Chegamos com mais um programa Caminhos da Amazônia para você. E no programa de hoje nós vamos mostrar que empreendedores e empresários escolheram a zona rural de Manaus para diversificar a sua renda com a criação de peixe em cativeiro. Vamos mostrar também que produtores rurais próximo de Manaus estão investindo na produção de milho, isso mesmo que você ouviu, produção de milho. E ainda, a soja chega na região metropolitana de Manaus. Nós voltamos já já. Devido aos constantes aumentos no preço do milho, vindo do Mato Grosso e de Rondônia, produtores rurais do Amazonas resolveram cultivar o mais precioso item da ração animal, o milho. E você acompanha na reportagem de Jacques Salvaterra. O milho é uma planta da família Gramineae, da espécie Zea mais. O termo se refere à sua semente. É um cereal de altas qualidades nutritivas, conhecido e cultivado em grande parte do mundo e, por isso, extensivamente utilizado como alimento humano ou ração animal. Além de ser fonte de alimento, o milho é amplamente utilizado como matéria-prima na fabricação de subprodutos em grandes indústrias químicas, farmacêuticas, de bebidas e combustível. A gente está vivendo um momento único, ímpar no setor primário, né? Embora a gente tenha vivido aí dias difíceis com pandemia, com crise econômica global, mundial, a gente vê uma expectativa muito positiva para o desenvolvimento do estado do Amazonas, com essa diversificação da matriz econômica, interiorização do desenvolvimento econômico sustentável, e a gente percebe que é perfeitamente possível a gente conciliar a produção sustentável de alimento com o nosso meio ambiente. E aqui se dizia que não se produzia, né, que aqui não tinha as condições adequadas para a produção. O Brasil tem uma vocação, que é a produção de alimentos. Está no DNA do brasileiro. O Amazonas é Brasil, a gente tem aqui um povo trabalhador, a gente tem água, a gente tem um fotoperíodo muito positivo, a gente tem condições edafoclimáticas excelentes. Produção de milho está comprovando que é possível, com tecnologia, com a correção do solo, com adubação, com trabalho, mecanização, produzir milho com índices muito bons, garantindo rentabilidade ao produtor e garantindo também o nosso meio ambiente, a nossa floresta em pé. Aqui a lavoura de milho já está no ponto da colheita, mas a intenção nesse caso não é o milho verde nem o grão seco. A plantação vai virar ração animal. O trator está sendo preparado. Os trabalhos começam logo cedo. O equipamento é utilizado para colher e triturar todo o vegetal que é transformado em silagem, um alimento poderoso para os animais. Antônio Paulo de Alcântara Júnior ocupa um lote no quilômetro 18 da estrada que dá acesso ao município de Altazes. Conta que iniciou a plantação de milho em 2019 na comunidade do Cambiche, no vizinho município de Careiro da Várzea. Estava em busca de alternativa mais barata que a ração industrializada. Devido à enchente anual do rio, decidiu migrar para a terra firme. Essa é a nossa intenção quando a gente plantamos esse milho e fazer ração, porque o custo da ração ficou desproporcional para a gente comprar, para produzir um litro de leite hoje. Ficou muito difícil, porque o milho subiu muito, então não tem condição de você comprar o milho. Então, a nossa intenção é produzir o milho para fazer ração, quem sabe para os peixes. Olha, muitos criadores parou de criar peixe, muitos criadores de frango, de galinha, fechou suas granjas porque não conseguiram mais comprar milho. Antônio trabalha em parceria com outro produtor. Decidiram investir em 9 hectares de milho da variedade 1051. Segundo ele, no início moradores diziam que ali não dava milho devido à baixa qualidade do solo. Mesmo assim resolveu investir e agora planeja colher
10 toneladas por hectare. 1 hectare de silagem alimenta até 70 bois durante um mês. Na época do ano de maior escassez de forragem, é a melhor alternativa para o criador não deixar o rebanho passar fome. Está aqui o resultado, que deu. As pessoas diziam que não dava milho aqui, e deu. Ele não está 100% como deveria estar, mas está bonito. Está na média esperada que nós queríamos. E a tendência é melhorar mais, a gente se qualificar, que a prefeitura, o governo do estado também estão ajudando nessa parte de melhorar o solo, através dos técnicos, fazendo a análise de solo. E nós queremos que aqui seja uma área produtiva, que cresça mais. Eu, particularmente, eu vou plantar mais. A equipe do Caminhos da Amazônia saiu da estrada de Altazes e foi até a Fazenda São José, na M240, a 145 quilômetros de Manaus, no município de Presidente Figueiredo, região metropolitana da capital. Fomos recebidos pelo empreendedor rural José Mário. Ele cria vacas leiteiras e toca um laticínio. Recentemente começou a cultivar milho. São 20 hectares. Porque é um desafio para a gente mesmo, tá entendendo? Principalmente porque é outra fonte de renda aqui para a propriedade, entendeu? E a gente está querendo fazer, de agora para frente, a gente conseguir ser eficiente nisso também. Aquelas áreas já degradadas, pasto aí de 14, 15, 18 anos, a gente aí já gradeia e prepara o solo, planta a lavoura primeiro, depois aí planta o pasto. Desde o início do cultivo, todos os dias vem ao campo observar o desenvolvimento das plantas e fazer relatórios. Os dados são entregues aos técnicos extensionistas, que 2 vezes ao mês vêm fazer o acompanhamento da lavoura. A variedade é a 1051, a mais resistente às pragas. Tem que respeitar as exigências da cultura, nas devidas adubações. A gente fazendo isso, fazendo tudo corretinho dentro das técnicas, pode ter certeza que não tem erro. Esta propriedade tem 70 hectares. Dessas, 20 foram reservadas para o cultivo de milho. Segundo o proprietário, além de trazer rentabilidade para a propriedade, após a colheita desse produto, o solo ganha muito mais nutrientes. Outro que investe no cultivo de milho é Clístenes de Paula Rocha. Ele prepara 4 hectares de variedades 1051. Nesse objetivo tem a ajuda do José, venezuelano, que semeia num espaço de 9 por 15 centímetros. Com essa técnica, pretende colher 12 sacas por hectare. A dificuldade com assistência técnica, ele dribla recorrendo à internet. Tivemos um problema aqui, né? Infelizmente a largata veio e deu na plantação. Só que aí a gente está sem acompanhamento técnico hoje, né? Então estou procurando pela internet, com os amigos, com os técnicos de fora. A gente conversa muito, troca muitas ideias. Então eles estão me aconselhando. Aí nós estamos consertando esse problema que está dando aqui no plantio. A semeadura determina o início do processo de desenvolvimento da planta. Se não for iniciada da forma correta, todo o ciclo da cultura será comprometido. Por isso, o planejamento da semeadura é muito importante e mira na melhor época de plantio. No próximo bloco você vai ficar sabendo como a soja está se aproximando da região metropolitana de Manaus. A gente volta já. Produtores de soja encontraram na região metropolitana de Manaus um espaço ideal para produzir um dos itens mais importantes da ração animal, principalmente o farelo de soja, que hoje custa tão caro. Veja na reportagem de Jackson Salvaterra. Considerada indústria a céu aberto, não é de hoje que a agricultura é um negócio de risco. A atividade está sujeita a diversas variáveis que vão desde as mais severas adversidades climáticas. Passam pelas constantes oscilações de preços no mercado e uma luta sem trégua contra pragas e doenças. Assim é a vida do agricultor. Precisa saber lidar com dificuldades constantes e desafios de toda a ordem.
Foram exatamente as incertezas do campo que fizeram o agricultor Emílio de Araújo Filho estar entre os pioneiros do cultivo de soja no município de Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus. Ele veio de Rondônia para a nova empreitada. Aqui no Amazonas, nós temos, porém, que ser o mesmo verão da região ali do Mato Grosso, do norte, de Rondônia, só que nós temos um período aqui que é mais carregado de chuva. Como nós estamos aqui há algum tempo que não tivemos um verão, que tivemos aí 60 dias, 90 dias de sol, como tem lá no estado de Rondônia. Então aqui, tendo em vista isso, dá para a gente plantar, a gente trabalhar aqui com ciclo de 3 lavouras, 3 plantios no ano. Então aqui a gente não leva em via de regra essa lógica da janela de plantação como sendo lá em Rondônia, né? E a gente está plantando esse pouco de soja aqui, a mais experimental para a gente ver como vai se comportar nesse clima no período chuvoso. Igual ao Emílio, outro rondoniense também produz grãos em Presidente Figueiredo. Silvano Martins de Burgo trabalhava com hortaliças. Hoje planta arroz e milho. A soja é produzida em parceria com outros 2 agricultores no assentamento Cristo Rei, no quilômetro 28 da AM 240, conhecida como Estrada de Balbina. O cultivo do Silvano é o primeiro exclusivamente de grãos do município e um dos poucos nesse trecho do Amazonas. Atualmente são 10 hectares, mas a intenção é expandir para 50 hectares. Olha, em Vilhena tinha 2 hectares de terra, né? Trabalhando, mexendo com plantação de hortaliça, né? E a coisa começou a dificultar a questão de preço, o insumo aumentou. E aí o meu cunhado, o Evandro, que é da família, né? Veio para essa região para cá para conhecer, porque não dá também para tu sair de uma hora para outra para qualquer lugar com a mala e cuia na mão, né? E você não, de repente você não tem futuro, né? E aí ele veio para cá, conheceu e aí vamos para lá que a terra está em conta, vamos lá comprar um pedaço de terra. E aí eu vendi minha chacrinha lá e aí que deu para comprar aqui um pedaço de terra, estamos plantando, né? Plantamos arroz aqui, que é uma planta que não exige tanto, né, terra preparada, ela vem numa terra meio ruim mesmo, né? Mas a terra aqui é boa, então vim aqui, conheci, depois voltei lá e vim com a mudança. O preparo da área está em andamento. É empregada a técnica da mecanização do solo. Isso melhora as características físicas da terra, favorece a infiltração da água, aumenta a aeração, facilita o crescimento das raízes e o desenvolvimento das plantas. O vigor dos brotos é visível. É assim que começa uma boa safra. O êxito no cultivo de grãos atrai agricultores de outras partes de Presidente Figueiredo, como é o caso do Oséias Martins. Entre outras culturas, toca um pomar de citros na BR-174 e veio ver de perto como está se desenvolvendo a novidade no solo figueiredense. As pessoas que vêm do sul, eles têm o conhecimento, têm na prática como plantar várias culturas que, na verdade, aqui no Amazonas não é muito costume da nossa região. E a gente está percebendo que isso está já provando para nós que essa atividade ela é importante. Já tem arroz plantado, já tem milho, nós acabamos de ver agora um lindo plantio de milho, né? E a gente está torcendo para que essas famílias se instalem, se encontrem aqui e consigam realmente sobreviver na região amazônica com o que eles estão trazendo de conhecimento. Os custos para manter uma boa produção em 1 hectare de soja não são pequenos. Apenas a parte de semeadura chega a 24% do total. E ainda tem a plantação da soja, praticamente duplicou. As despesas com sementes, combate às pragas e doenças, combustível e mão de obra. Mesmo diante de tantos desafios, o trabalho segue a tenacidade dos empreendedores rurais e se renova a cada metro cultivado. A lavoura avança e o plantio, que começou modesto, ganha dimensões e já ocupa o dobro da área original. É um desafio, porém prazeroso, que essa responsabilidade que nos dá. Eu estou morando aqui dentro do município de Presidente Figueiredo, dentro de um assentamento do INCRA, de uma propriedade pequena, que aos olhos dos produtores, seria impossível fazer isso. Só que a gente acredita muito que com o trabalho, com a determinação, vale a pena a gente plantar aqui nessa região nossa. É uma região muito rica
o clima nosso chove bem, tem sol, então aqui dá para a gente plantar, e a terra também, ao contrário de que muitos dizem, a terra é propícia a isso. Os empreendedores rurais que resolveram apostar no cultivo de grãos encontram na burocracia oficial um dos mais insistentes e difíceis entraves para o negócio, principalmente quando buscam as licenças ambientais. A barreira quase intransponível da burocracia é um fator limitador da expansão das lavouras. Por isso, muitos desistem de expandir e permanecem trabalhando apenas nas áreas já licenciadas. A perspectiva é que nós estamos aí nesse tipo laboratório, né? Vamos ver, se Deus quiser, se esse projeto aí venha, com certeza, se Deus quiser, vai dar certo. O município de Presidente Figueiredo não tem tradição no cultivo da soja. Por isso, o plantio bem conduzido que fica na estrada de Balbina desperta o interesse de outros pequenos agricultores a plantar grãos. Como o milho, já existe nas maiores familiaridades, mas o arroz e soja são ainda novidade por aqui, principalmente a soja transgênica, que, segundo seus criadores, tem a capacidade de ser mais resistente a pragas e doenças, entre outras características. No próximo bloco você vai perceber que empresários, empreendedores e comerciantes estão investindo na diversificação da economia, principalmente na criação de peixe na zona rural de Manaus. Comerciantes, empresários e empreendedores estão investindo na diversificação da economia, principalmente com a criação de peixe em cativeiro na zona rural de Manaus. Tudo isso você acompanha nessa reportagem que o presidente do IDAM dá orientações para quem quer iniciar uma atividade de piscicultura. Uma terra inclinada, 8 tanques escavados e quase 25 mil unidades de tambaqui. A ladeira não impediu a instalação do empreendimento e ainda sobrou uma área generosa para a pastagem do gado. O gado aqui, além de ter suprimento de capim, silagem e sal mineral, também faz parte da mão de obra voltada à alimentação dos peixes. Por causa da ladeira, a ração é transportada numa carroça puxada por um touro da raça Guzerá. Vocês transportam a ração numa carroça, puxada por um boi. Facilita? Sim, facilita. O boi entra em facilidade, né? Você, por exemplo, com o carro, você não tem como fazer isso. Você vai descer essa saca aqui para baixo do carro, nem entra. E o boi passa. O boi vai da capineira, deixa o capim para ele, leva a ração com o peixe, traz e volta, toda assim. O boi é nosso companheiro de trabalho, o tempo todo. Não é uma máquina, né? É um animal. É um animal. É mais, agora, por exemplo, ele faz esse serviço de manhã, agora ele fica até a tarde comendo e descansando. Tem o conforto animal. Exatamente. Só lá para as 3 horas da tarde o filho desce aqui outra vez, tira o capim e volta para comer de novo. Rodeada por uma floresta nativa preservada pelo dono do terreno, os peixes não estão sozinhos na fazenda. Além do gado, várias espécies de aves aproveitam para se alimentar e se reproduzir. Os tanques ainda abrigam nos arredores dezenas de coqueiros, proporcionando sombra, ventilação e sustentação do solo para evitar erosão nas barrancas. Quem cuida do serviço de assistência técnica da fazenda é o engenheiro de pesca Tomás Igor Sanches, que atualmente ocupa o cargo de presidente do IDAM. Ele revela como cultivar 25 mil unidades de tambaqui em 1,5 hectare de lâmina d'água. A gente está em uma propriedade aqui que ela tem aproximadamente 1,2 hectares de lâmina d'água. Porém, ela é conduzida de forma diferenciada, num sistema mais intensivo, com o uso de aeradores, para que a gente possa ter ideia, aqui já a gente consegue produzir 24 toneladas por ciclo de tambaqui
um peso médio aproximado de 3 quilos. E esse pescado é todo para o consumo local, é todo vendido aqui no mercado de Manaus, que é um mercado ainda deficitário, a gente depende ainda de pescado de outros municípios, então a prioridade é incentivar esses empreendimentos para que eles continuem produzindo, continuem avançando, aumentando a sua produção, aumentando a sua produtividade, para que a gente possa cada vez mais ir se aproximando de uma autossuficiência no pescado, aqui no nosso mercado, que é um dos maiores mercados consumidores do país. Pelas contas do IDAN no Amazonas, existem mais de 3.500 propriedades com criação de peixe nos sistemas de tanques escavados, em canal de igarapé e tanques redes, gaiolas. O número maior de piscicultores são concentrados aqui no entorno de Manaus, na região rural do município de Manaus. E uma característica marcante que são pequenas propriedades, pisciculturas de até 1 hectare, conduzidas de forma familiar, seja para o consumo, mas também para a venda do excedente. E o IDAN se faz presente na parte da assistência técnica, proporcionando a eles trabalharem de forma regular, através de todas as documentações, como o cartão de produtor rural, o cadastro ambiental rural, as DAPs para aqueles piscicultores que se enquadram dentro dos critérios. E as orientações vão além da parte técnica, como o controle da qualidade de água, como a forma de arraçoamento, densidade de estocagem, todo esse monitoramento em relação aos índices, alcalinidade, dureza, pH, que são os índices que vão interferir diretamente no desempenho zootécnico desses peixes. Além da parte ambiental, a gente dá o suporte na emissão do cadastro de aquicultura junto ao IPAAM, a gente orienta também a questão da proteção da área de APP, das nascentes, da mata ciliar, na questão do reaproveitamento da água que é utilizada na piscicultura, seja através da fertirrigação, ou seja também evitando o desperdício, uma vez que esses insumos que a gente utiliza no preparo da qualidade de água, eles são insumos caros e que todos esses cuidados eles vão contribuir não só para o sucesso na atividade, mas como também para a conservação do meio ambiente. Esta propriedade, que é uma das que ficam próxima à área urbana de Manaus, a produtividade e a qualidade dos animais tem surpreendido o empreendedor e também aos compradores. O que mais ocasiona essa falta de parametrização de tamanho é a quantidade de ração insuficiente, que aí o peixe ele forma um cardume dentro do viveiro e aqueles peixes maiores se alimentam primeiro e os menores acabam não tendo oportunidade de acessar o alimento e isso vai aumentando cada vez mais. Então, para isso, o importante é, no momento de fazer a transferência do berçário para o tanque de engorda, você fazer uma pré-seleção tentando uniformizar o tamanho desses peixes, oferecer a quantidade de ração ideal para aquela biomassa que você tem no viveiro e, lógico, procurar espalhar mais essa ração para que dê oportunidade para que todos os animais possam se alimentar. A gente recomenda sempre para o piscicultor familiar, para o agricultor familiar que queira ingressar na atividade, procure uma unidade local do IDAN para que ele possa receber as orientações iniciais, como seleção de área, avaliar o potencial da propriedade, como a parte do abastecimento de água, para saber se o volume de água que ele tem vai atender essas necessidades. Além do que, essa elaboração do projeto ela vai envolver também a questão de solo, qualidade de solo, topografia, vegetação, então tudo isso precisa ser avaliado. Então é muito importante a participação de um profissional engenheiro de pesca para que ele possa estar fazendo essas indicações, fazer, na verdade, um plano de negócio, né, dessa atividade, porque a gente sabe que não é uma atividade tão barata para se iniciar, e eu estou falando aqui do empreendimento que é o mais tradicional, que são os tanques escavados, onde só a implantação para 1 hectare de lâmina d'água gira em torno de 50 a 60 mil reais, com horas máquinas para fazer a escavação, a selagem dos tanques, preparação dos taludes, sistema de abastecimento. Então não é uma atividade tão simples e tão barata, mas que, embora ela sendo bem conduzida, ela vai te trazer um retorno financeiro positivo. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje, e o nosso cenário natural foi essa belíssima fazenda de criação de peixe em sistema de tanque escavado aqui na região da área urbana de Manaus. Com certeza você apreciou todas as nossas reportagens. Não se esqueça de ir lá no YouTube, no nosso canal, e se inscrever, né, para que a gente possa aumentar o número de seguidores, de pessoas que passem a apreciar o agronegócio amazônico. Um grande abraço, até o próximo programa, se Deus quiser.